Vamos falar de religião, vamos falar de política e também da junção de religião e política. Aliás, o que é ser evangélico hoje no Brasil? É uma questão que cada vez está mais pertinente, dada a profusão de denominações religiosas que muitas vezes se desviam do Cristo, que é o cerne de toda a igreja cristã. Bom, tudo isso a gente vai conversar no nosso segunda chamada, que estamos gravando aqui dos estúdios da Reag Investimentos no Mané Garrincha. E nós temos convidados muito especiais. Antes de apresentá-los, quero pedir para você deixar o like, compartilhar o conteúdo do My News e entrar para o time do jornalismo independente aqui, sendo membro. Sendo membro, você ajuda o jornalismo independente, faz parte, na verdade, e, claro, tem acesso a benefícios exclusivos. Então, sem mais delongas, César, roda a vinheta para a gente começar. Bom, vamos apresentar então os nossos convidados para essa conversa. Quero começar apresentando o pastor Caio Fábio. Ele é pastor, psicanalista, pensador e escritor. Está com a gente aqui para esse bate-papo. Muito obrigado, pastor, pela sua gentileza. Prazer enorme. De aceitar o nosso convite. Também apresentar o Evandro Éboli, ele é jornalista aqui do canal My News. E o Guilherme Amado, que é colunista do Platô BR. Além da Mara Luqui, que é diretora de jornalismo aqui do canal My News. Bom, pastor, muito obrigado. Quero começar falando um pouco sobre política, depois a gente vamos encaminhar para outros temas, religião. Mas as próprias igrejas dizem muito para orar pelas autoridades. Eu acho que isso hoje está faltando no Brasil, que as pessoas têm tanto ódio de um político ou de hoje que eu acho que não está praticando isso muito. O senhor, naturalmente, pela influência que o senhor sempre teve, acabou lidando com muitos políticos ao longo da vida, inclusive com o presidente Lula e pessoas hoje que estão no poder. Como é que o senhor vê o atual momento político, o governo do presidente Lula nesse momento? O Brasil tem vários desafios que está enfrentando agora, né? São alguns temas distintos que numa pergunta só você colocou. O governo do presidente Lula, eu, resumindo, acho que precisa de uma ressurreição política. O governo e o partido e a base de apoio dele, a base ficou extremamente amorfa e o partido engessado, endurecido, sem muita perspectiva, sem alternativa. E ele mesmo está aí no meio de um caminho, vivendo num limbo entre a política antiga e as demandas intensas e ágeis do momento atual, que é, sobretudo, caracterizado pela revolução digital, e que me parece que ele, pessoalmente, e o grupo que o cerca não conseguiu ainda surfar essa onda. Eles estão ali, mas estão pegando jacaré, levando cada caldo. E a gente está num momento que o cara tem que aprender a surfar ondas de Nazaré. Senão ele vai ser arrebentado nas pedras. E, a meu ver, essa atualização não está acontecendo ainda, pelo menos. A segunda coisa é sobre os evangélicos nesse contexto. Nunca a situação esteve pior do que agora. Porque, por exemplo, eu sou filho de presbiterianos. Eu tenho atrás de mim uma memória evangélica de uns 130 anos, 140 anos na minha família. Do lado do meu pai, catolicismo e agnosticismo. Eu cresci entre esses dois grupos, recebendo influência dos dois lados, o que me foi extremamente salutar para manter a minha cabeça aberta desde criança. Mas eu nunca vi nada igual ao que está acontecendo agora. E olha, que eu fui presidente da Associação Evangélica Brasileira durante muitos anos, eu a fundei junto com um grupo de amigos. Nunca tinha havido nada com aquele tamanho, escopo e abrangência, que chegou a cobrir 70% dessa hidra chamada Igreja Evangélica Brasileira, que são milhões de cabeças, mas nós chegamos a cobrir 70% dessa coisa quase abjeta e amorfa. Vieram para debaixo por uma razão. Qual era a razão? Era a Igreja Universal do Reino de Deus, o Edir Macedo. Foi aí no final dos anos 80
em que o Macedo estava aprontando todas, as que você imaginasse e não imaginasse. Eu já falei demais a respeito disso no passado, mas, enfim, ele fez de tudo quanto se possa imaginar de ilicitude para poder arregimentar meios para fazer aquilo crescer, para comprar a Record, para fazer a maior rede de rádio do país e tudo mais que caracterizou até aqui a Igreja Universal. E ele criou um sincretismo absoluto, que os evangélicos, àquela altura, olhavam para o sincretismo do Macedo, que é um senhor sincretismo. Na porta tem Jesus Cristo é o Senhor. Então o cara já se identifica, o evangélico passante, com aquela história de, poxa, tem poder aí, Jesus Cristo é o Senhor. Pentecostal, então, diz, legal, se sente naturalmente atraído. Aí, quando você entra, tem uma quantidade enorme de pedras de toque, de fetiche, de campanhas, que são algumas tiradas de cultos afro-brasileiros, afro-ameríndios. Depois de um tempo, eles fizeram adaptação até com o espiritismo kardecista. Aí eles incorporaram o judaísmo. Os pastores hoje só falam com o talit. Isso por quê? Para expandir mercado? Ele me disse, porque tudo que eu sei do Edir Macedo não é de leitura de livro nenhum, é de papo meu com ele. Mas da onde que vinha essa relação? Assim? Qual é a história dessa relação? Ele me chamou porque ele já me conhecia há muitos anos. Eu entrei na televisão muito antes deles todos. Eu entrei na televisão com 19 anos, em 1973 para 74, na Rede Amazônica de Televisão do Dr. Felipe Dal. Afiliada da Globo. Afiliada da Globo. Então ele me chamou e me deu um horário de graça aos domingos, de 6h30 da tarde às 7 horas da noite. No tempo, isso foi em 1974, no tempo em que as redes de televisão, por exemplo, a Globo, não ocupava o tempo todo, tinha uma margem local bem grande para as expressões regionais. Aí eu entrei, 6h30 da tarde eu entrava no ar. Cidade inteira assistia. Conclusão, só depois é que veio o Fanini, aí depois vieram o Macedo e o RR, enfim. Mas eu comecei muito antes deles todos, então ele me conhecia. E aí quando ele viu o que eu fazia no país inteiro, e a história do lançamento da Associação Evangélica Brasileira e a convergência de todos os grupos, por exemplo, todas as denominações chamadas Assembleias de Deus, que não é uma só, são algumas, vieram para baixo, os presbiterianos todos, os batistas, os metodistas, os luteranos, os episcopais, os pentecostais autóctones brasileiros, todos os grupos, até a quadrangular, grupos os mais variados, era 70% do escopo que cobria ali. Então, ele me chamou, aí falou, eu queria entrar para essa organização, aí porque eu não posso ficar sozinho, eu preciso de uma identificação. Aí eu falei, olha, deixa eu te dizer uma coisa, Macedo, essa organização só está sendo possível por sua causa. Porque é pelo desejo de diferenciar em si de você que esse grupo irreunível, que se odeia, que se detestam, que se devoram, são fratricidas. Eles, de fato, não se gostam mais. A repelência ao que você trouxe é algo tão maior que eles preferiram suportarem-se uns aos outros. Uma frente ampla. É, uma frente ampla. Quase que um centrão imenso, cobrindo tudo. Então você não pode, você não dá. Nem RR. Aí ele ficou, mas olha, Caio, não sei o quê. E ele abriu o coração mesmo. Ele começou a me dizer, olha, tudo que você prega está certo, mas não dá certo.
Porque você fica falando de Jesus, aí todo mundo quer ficar bonzinho, misericordioso, Pobre. compassivo, solidário, direitos humanos, Empatia. acolhimento, empatia. Isso não dá certo para levantar dinheiro. Dinheiro é Velho Testamento. É Moisés, é lei, é pedra, é ameaça. Tem que jogar tudo isso em cima deles, é maldição. Mas ele falou assim, dessa maneira desabrida mesmo? Assim, daí para pior. Daí para pior. Eu me lembro que um dia nós tivemos umas 6 conversas assim pessoais, longas, de 5, 6 horas cada uma, fora as conversas telefônicas. Um dia a gente estava batendo um papo, chegou um cara lá, um bispo desavisado, aí falou para ele, não sei o que, bispo, se Deus quiser, ele falou, se Deus quiser, não, Deus aqui sou eu. Ô, louco. Deus aqui sou eu. Deus cuida Luiz- das coisas Luiz dele 14. lá aonde ele consiga ser Deus. Aqui, Deus sou eu. Aqui as coisas acontecem conforme eu quero, na minha presença. Então, ele é um cara de um desavergonhamento, de um despudoramento, de uma franqueza tão chocante que ele chega a ser e a ficar melhor do que um Silas Malafaia, que é liso, é um bodola do Amazonas, aquele peixe da lama que ninguém pega, escorrega para lá, escorrega para cá, não tem alça. O Macedo tem alça. O Macedo oferece onde você pegar para enfrentar, para não gostar, para brigar com ele, mas ele é absolutamente quem ele é. Pastor, e qual é, a relação dele? A gente tem visto hoje na mídia, enfim, essa briga pela herança da Lagoinha, da Bola de Neve, enfim, umas... chamam de congregações, não sei. São denominações, viraram denominações. Mas existe uma disputa pela herança, quer dizer, por esse patrimônio. Qual é a relação deles com o Macedo? Nenhuma. Foram novas... O Macedo gerou uma quantidade enorme de filhos escorpiões que se espalharam por aí. A ninhada do Macedo é enorme. E foi a razão pela qual eu não quis mais presidir a Associação Evangélica Brasileira, 8, 10 anos depois, foi que eu vi que eles estavam ali sob aquele guarda-chuva que eu propusera com alguns amigos mais sérios, de uma geração que a maioria, inclusive, já até partiu. Eu não sou tão jovem assim, eu já tenho 70 anos, eu era o organizador líder mais jovem do que a maioria daqueles que eu liderava, que já eram pessoas de mais idade, alguns já partiram. Conclusão, quando eu comecei a ver, como presidente da Associação Evangélica Brasileira, que eu estava presidindo uma fachada, porque eu vivia lá na Globo, dando entrevista, Fantástico, Jornal Nacional, tudo que de manhã amanhecia a RJTV na porta da minha casa, naquele tempo ainda eram aqueles caminhões, todo dia para dar uma opinião, tinha artigo no jornal O Globo que eu escrevia, junto com o Merval, ele escrevia o editorial da casa, eu escrevia o do Povo, e nos outros jornais todos no Dia, depois veio o Extra, nas revistas, não sei o que, era muita mídia. Desarmamento, nos presídios, Bangu 1. E eu tenho filhos na fé até o dia de hoje, que eu batizei em Bangu 1 e continuam firmes no Evangelho até hoje, como Robson Caveirinha, Adler de Vigário Geral, Isaías do Borel, tem um monte de gente aí, é uma lista enorme. E os governadores com ódio, com raiva, porque achavam que eu ia me candidatar a alguma coisa, mas isso é uma curva no que a gente está falando. Mas eu comecei a ver que ele começou a gerar filhos que não queriam assumi-lo como pai, e nem ele queria assumir aqueles caras como filhos, porque não eram obedientes a ele. Mas, por exemplo, Robson Rodovalho e César Augusto, aqui da Sara Nossa Terra, em 1990 me chamaram e me disseram, sendo membros da Associação Evangélica,
Aqui em Brasília, no antigo Hotel Torres, que já nem existe mais, olha, a gente esteve com o Edir Macedo e nós decidimos que vamos copiá-lo em tudo que não nos incrimine tanto. Eu falei, não existe esse lugar. Copiar o Edir Macedo, nem que seja a sombra do Macedo, já é assumir uma perversidade. Então, vocês não têm condição. Logo depois eu vi o Estevão Hernandes, um sábado à tarde, me ligou, falou, olha, eu vou começar a fazer uma universal para a classe média alta de São Paulo. Meu Deus. E aí foi. Segmentando ali o Foi. mercado. E criou, Aí, né? Ele fez isso, Ele né? fez, como todos esses outros grupos que você está fazendo aí, eles podem não querer admitir, mas eles são todos oriundos da filosofia e prática pragmática e do sincretismo e da tentativa de adaptação e do culto ao dinheiro e da ênfase no dinheiro como prosperidade. Quanto mais você der, mais barganha você faz e mais Deus vai te devolver. Eles usam o Velho Testamento dizendo que não se faz mais sacrifícios de animais hoje em dia porque é contra a lei. Então, o sacrifício a Deus tem que ser com dinheiro, óbvio. Ninguém quer um carneiro, uma ovelha, uma galinha, um pombê, grana e cartão. Aí, conclusão, sacrifício é em dinheiro. E eles exploram, eles arrancam a unha. Eu já vi muita gente roubar o patrão, a patroa, fazer qualquer coisa horrorosa para não faltar com o dinheiro da campanha. Pastor. E aí tem história de pessoas ligadas a ele no passado, que ele desligou, gente que ficou com medo de ser assassinada, que eu tive que proteger, esconder e tudo mais. No tempo que eu era presidente da Associação Evangélica, que falavam, inclusive, de investimento de pessoas de Cali, de Medellín, botando dinheiro para rodar e lavar aí, para ajudar a comprar Record, para não sei o quê. Uma quantidade enorme. Tem uns 4 deles que já faleceram, deve ter uns 3 vivos ainda, que me contaram pessoalmente a história. E aí, disso aí eu sei tudo. E aí foi um contágio, porque ele contaminou a Assembleia de Deus de Madureira. O pastor Manuel Ferreira, que hoje está idosíssimo, mas naquele tempo era bem mais jovem, teve a mesma ambição de se assemelhar a ele, sobretudo de ter dinheiro, poder. Tanto é que mudou até a nomenclatura, ele passou a se chamar de Bispo Manuel Ferreira, o que não existe nas Assembleias de Deus. Como os filhos dele também viraram bispos, eles foram adaptando. E não somente eles, mas, Mara, todo mundo, com exceção das igrejas de natureza histórica, presbiteriana, batista, metodista, essas assim, que vêm desde a Reforma Protestante, não fizeram essa adaptação à época. Mas as demais, com raras exceções, todo mundo fez. E a bola de neve é um fenômeno novo, ela começou aí por volta do ano 2000. E é o quê? É uma igreja careta, onde tudo é proibido, estilo Sara Shiva, não toca, não beija, não faz isso, não faz aquilo, mas pode ir de bermuda para o culto, o pastor prega em cima de uma prancha de surf, tem uma ênfase em pegar uma onda, em chegar queimadinho, é tudo fachada, é um farisaísmo ao contrário, mas por dentro são uns caretaços. Aí morreu agora o Rina, que já estava com problema com a esposa, tinha sido temporariamente afastado da liderança, era temporário, era só para dar uma acalmada no mercado, e ele assumiria tudo outra vez. E aí, quando teve o acidente de morte, ele morreu. A esposa, que antes estava com ódio na morte dele, sofreu aquela reconciliação de viúva, porque ela era também a vice-presidente do grupo todo, e é uma empresa com muitos bens, prédios, templos, propriedades. Aí ela brigou pela posse daquilo e hoje eles estão no meio dessa confusão. E eu concluo, já tendo falado demais, só dizendo o seguinte, é mais uma questão de 10, 15, estourando 20 anos,
esses grupos todos vão cair como castelos de areia. Por quê? Porque o Macedo não tem sucessor. O filho homem que ele tinha é gay, o Moisés. Não quer nada com ele, nem com a Igreja Universal. Mas está vivo, ele tem esse filho. Tem esse filho, que é um garoto até bonitinho. E aí o garoto, há uns 10, 15 anos atrás, se assumiu gay nas redes sociais. Aí ele apagou, botou milhões lá, comprou todos os vídeos, censurou todos os vídeos e mandou o garoto para longe. O Malafaia também tem, não tem um sobrinho que é transformista? Todo mundo tem. Todo mundo tem. O sobrinho do Malafaia é Só que transformista. eles escondem, cara. Eles escondem, eles desaparecem com esse pessoal. Não tem uma casa que não tem uma filha lésbica, um filho gay. Claro, porque são pessoas normais, de famílias normais. Faz parte da estatística nacional e eles não são diferentes da estatística mundial e da estatística até animal mamífera. Então tem 10 a 15%, pelo amor de Deus. Poder político, Malafaia e Macedo. Quem tem mais hoje? Quem hoje tem mais? Disparado. O Edir Macedo é dono de um partido, os Republicanos. Uma TV, né? É uma TV do maior sistema de rádio do país. Tem mais reprodutoras do que a Rádio Globo. E a impressão que eu tenho que o Malafaia também, ele virou um pouco esse leproso que o Macedo foi no passado, ele virou hoje, né? Eu ouço volta e meia de outros pastores da política e que não são da política, algumas pessoas publicamente, como o senhor está fazendo aqui, Ele é o ente mais odiado da uma Igreja Evangélica repulsa ao Brasileira. Malafaia, né? Eu me lembro, entrevistei uma vez o pastor Pedrão, o senhor conhece? Conheço. Lá do Rio de Janeiro, foi o pastor que casou Eduardo Bolsonaro. Eu conheci E na ele, pandemia garoto. ele me deu uma entrevista em que ele falou muito corajosamente, considerando que ele tinha um contato pessoal com a família Bolsonaro, que era um absurdo as igrejas estarem abertas. Que ele tinha fechado a igreja dele, que as igrejas. Poxa, mas as ele igrejas tinham, as igrejas filho do tinham dono que. da Golden Cross. As igrejas tinham que, naquele momento, fechar. Ele viveu de saúde a vida inteira. Então Eles foram meu parceiro na Fábrica de Esperança. Mostra que faz sentido isso que ele falou, né? O Malafaia, eu percebo que ele atrapalha hoje muito a imagem, né, Ele se da igreja tornou evangélica o de uma ente maneira mais total, né? repudiado do meio religioso brasileiro e evangélico. Então, e ele... Sobre o Bolsonaro, os Bolsonaro. Mas é por causa... É uma tendência ou é uma relação de compasso? Tem vínculos inenarráveis, indizíveis e promíscuos para todo lado. Então, há muitos anos que ele é uma pessoa dessa capacidade de ser um ente escorregadio. Eu já ouvi de todos os lados que você queira, dependendo da circunstância, ele se mimetiza. Ele é um ente mimético, para um lado ou para o outro. Agora, o lado para o qual ele se mimetiza, ele entra com aquela avidez de ódio, ele fala como se fosse o único representante daquilo tudo. E tem um detalhe, o ódio e a repulsa em torno dele cresceu muito quando ele começou a se apresentar como uma espécie de papa evangélico representando o grupo inteiro, num grupo que é dividido como uma hidra. Não há para condição de alguém chegar e dizer que fala, que representa o nome do grupo todo, sem a devida autorização, que nunca foi recebida. Quando eu falava pela Associação Evangélica Brasileira, porque todo mundo entrou lá, assinou um compromisso, me deu carta branca, você fala, nos representa. Agora, ele nunca teve nada disso, foi no grito mesmo. E quanto mais ele fez isso, e tanto mais quanto ele se envolva com política, e ele se envolve com política, menos ele prega o Evangelho. Então, você acredita que eu conheço o Malafaia desde que ele tem 18 anos de idade? Eu ia pregar no Rio, morava em Manaus, ele sempre estava presente lá na BI, onde eu pregava, e nos outros auditórios. Eu nunca, nesses anos todos, encontrei uma pessoa que tenha dito: você sabe que eu encontrei Jesus, o amor de Deus,
a graça de Deus, o perdão de Deus, o acolhimento de Deus, o abraço de Jesus ouvindo o pastor Malafaia? Eu nunca ouvi. Eu já vi até alguém dizer coisa semelhante, muito raro, mas acerca do Macedo. Do Macedo, mas a maioria fala de prosperidade, dinheiro, eu fui, acreditei e deu certo para mim. Com Malafaia, não, é sempre o engajamento político. E ele sempre incita esse ódio com um engajamento que ninguém consegue gerar engajamentos tão odientos e odiosos quanto ele consegue produzir no coração das pessoas. Pastor, a pergunta que eu ia fazer agora há pouco tinha a ver com esse engajamento. Qual é o método do Macedo, se o senhor quiser também analisar o do Malafaia, para conseguir criar essa capilaridade impressionante, mastodôntica de pastores no país? É por meio da prosperidade? Dizer, olha, vocês enriquecem comigo? O que é? Ou não? É doutrinal? Porque volta e meia a gente vê pastores da estrutura da Universal entrarem no noticiário, muitas vezes em casos policiais, né? E são pessoas muito ricas, né? Recentemente teve esse caso do faraó da Bitcoin. Eu noticiei na coluna que o faraó da Bitcoin, depois o Chico Otávio conta isso no livro dele sobre o faraó da Bitcoin, ele tinha centenas de pastores da Universal como clientes. Então, quer dizer, a pirâmide do faraó da Bitcoin tinha pastores da Universal que enriqueceram junto. Qual é o método do Macedo para conseguir que tantas pessoas fiquem nessa organização dele? Ele tem uma quantidade enorme de frentes e de capilaridades. Do ponto de vista político, ele não precisa disso. O presidente do Congresso é do Republicanos, não é? É do Republicanos, mas não necessariamente frequenta a Igreja Universal. Então, o Macedo é um cara de uma esperteza extraordinária. Ele organizou um partido que no início começou com a Universal, mas ele foi abrindo. Então, para ele, o importante é que tem uma pluralidade enorme debaixo do partido dele para ele ter força política. Ele mesmo você não o vê aparecendo em momento algum. Ele tem as suas caras, as faces representativas, o que dá a ele um lugar de eminência parda muito mais importante do que se ele estivesse querendo aparecer. Uma outra vantagem do Macedo é que ele não gosta de botar a cara na televisão e nem na mídia, diferentemente, por exemplo, do Malafaia. Se ele pudesse, ele viveria com a cara dentro, andaria com uma TV aqui. Abre a geladeira e sorri, né? Com uma câmera, né? Diferentemente do Malafaia. O Macedo é totalmente diferente do Malafaia. O Macedo diz, eu não gosto de aparecer. Ele aparece em última instância. Uma vez na semana ele prega lá no Templo de Salomão, grava... Isso sacraliza também, né? E ele se defende das exposições desnecessárias. Hoje em dia os outros o representam. O Malafaia não, ele fala da verruga, da prega anal, ele fala de qualquer coisa, da fimose, ele se mete em todos os temas, em todos os assuntos. Então, o desgaste dele é infinitamente maior do que o do Macedo. Então, e outra coisa, o Macedo não está querendo nada além de um profundo projeto de poder. E o Malafaia quer um projeto de poder pessoal. O Malafaia trabalha para a persona dele, ele é o partido dele próprio. É o partido Malafaia, vinculado a quem esteja dando o devido tapete vermelho para ele, ou a oportunidade, no caso, os Bolsonaros atualmente. Mas ele já andou em vários outros tapetes, já desfilou em vários outros desfiles, ele muda de plataforma com facilidade. O Macedo não, o Macedo vem mantendo, você vê que ele nunca faz apostas públicas.
Vamos ver do lado de quem que Deus está. Vamos ver. Quem ganhar a eleição é sinal de que Deus está do lado dele. Mas ele seguiu o pastor, né? Ele perdeu 22 e ele seguiu o pastor, né? Porque então Deus não estava do lado dele, porque ele perdeu 2022. Mas ele, o Malafaia falou isso. Sei, não, mas o Malafaia, o que o Malafaia disser, não se escreve. Eu sei. Agora, o Macedo é um indivíduo de uma outra matreirice. Ele, por exemplo, uma vez me disse: eu não tenho nenhum problema com as coisas horrorosas que você considera que eu fale, porque eu trabalho com categorias estatísticas. Ele é formado em matemática e estatística. Então, é a expertise dele. Aí ele diz: eu sei que a minha igreja nunca vai ser a maior denominação do Brasil, mas vai ser o tempo todo a mais influente. Porque eu arranco dinheiro sabendo que tem um grupo que depois de um tempo não vai voltar mais. Mas não me interessa, eu criei uma rodoviária. Eu quero o fluxo, de modo que eu não vou nunca passar muito de 3, 4 milhões de pessoas, como outras igrejas, Assembleia de Deus que vão em frente. Mas todo mundo que passa por aqui tem que deixar alguma coisa, é o tal do dá ou desce. O senhor fala de uma maneira muito aberta sobre o método dele e o senhor usou a palavra ilicitude e está descrevendo diversas delas. É uma organização criminosa? Sem dúvida. Criminosa em todos os aspectos. Jesus iria fazer, eu não sei nem o quê, porque com aqueles inocentes, cambistas, vendedores de animais, trocadores de dinheiro no templo, que viviam fazendo aquele negócio: olha, compra o meu pombo aqui que é mais barato, a minha ovelha é melhor para o sacrifício. Era o que acontecia lá nos dias de Jesus. Ele entra, vira as mesas, faz uma zorraga, expulsa todo mundo, e só tinha sacristão, só tinha gente pura comparado com esses caras que estão aqui hoje. Eu não sei nem o que faria. A presença de Jesus nesse meio, chegando com poder de decisão, ia ser de natureza escatologicamente final, porque esses caras chegaram a um nível de distorção, de apostasia, de corrupção indizível. A gente teve coisa parecida na Idade Média, mas com a sofisticação que a gente tem agora e com as capilarizações e com a ciência do uso de comunicação que eles têm, que é, na maioria das vezes, maior do que de qualquer outro grupo religioso ou até político, eles aprenderam a lidar com isso mesmo e com esse populismo que, quanto mais loucura fale, mais gente arregimenta. Descobriram também que essa fascinação geracional por idiotice. Então, tanto mais quanto você promova loucuras, idiotices e irracionalidades, mais gente vem te ouvir. Pastor, o olhar de uma jornalista que cobre economia e finanças há muitos anos, eu vejo isso como um negócio, um grande negócio, em que ele montou a matriz, e aí aparecem as outras denominações e tal, mas o que atrai essas pessoas é esse mercado. Muitas pessoas vão para vender o seu peixe para aquela comunidade, seja o seu peixe a sua música, a sua arte, a sua roupa, o seu produto, o que for, o seu serviço, enfim. Mas tem uma comunidade ali que vai comprar e essas pessoas vão porque é a única explicação que eu vejo para reverberar tanto, você conseguir atrair tantas pessoas. Mas ele lida com um elemento ulterior e que está presente de maneira latente, e no mínimo latente, mas profundamente enraizada e cultural, que é a superstição do povo brasileiro como um todo. O brasileiro é extremamente supersticioso e fetichista. Então, ele foi o que uma vez o doutor Roberto Marinho me falou. Ele me chamou para conversar com ele
acho que em 1990, 89, por aí. Aí ele chegou e me falou, escuta, me fala desse Macedo. Aí eu falei, ele com um papelzinho anotando. Aí ele falou, e quais são as cifras? Aí eu falei, e quais eram? Os amigos que eram bispos de lá tinham me contado detalhes impensáveis e tal. Aí eu falei. Aí ele falou, estou perdido. Aí ele falou, veja bem, esse ano, acho que era 1990, eu tive que colocar, eu não me lembro se eram 4 bilhões de investimento para tirar 400 milhões de lucro. Mas olha o tamanho do investimento que eu tive que fazer para tirar 400 milhões de 10%. lucro. Agora, esse cara não tem que fazer investimento nenhum. Ele não tem que construir Projacs, ele não tem que comprar nada, ele não tem que fazer nada, ele vende vento. Mas acabou que ele teve que fazer, né? Porque também a Record, ela teve essa origem, claro, e outras origens até mais escusas, possivelmente, como o senhor apontou. Mas com o tempo, quando ela quis jogar o jogo da concorrência de verdade, a Record teve também que se transformar. Eles têm o Projac deles, que é muito menor, mas eles têm Mas eles não conseguem REC 9 lá. sem a igreja. Não conseguem? Não, a conta não fecha da Record sem a igreja? Fecharam a conta sem a Universal. Eu me lembro que... Mas até hoje é assim, será? Agora voltaram a ter que botar dinheiro de novo na Universal. E no início, eu me lembro que o lá pro Vita Vieira, que era uma espécie de pai... Foi deputado e assim, era tratado como um pai do Macedo, do Didi, que é o apelido do Macedo. E ele ligava, Didi, não sei o quê, e tal, eu via a intimidade. Então, o Laprovita me dizia, em 90, 91, 92, que a Igreja Universal tinha que botar naquele tempo 70 milhões de dólares de aporte, de 70 milhões de reais, o da moeda da época, em aportes mensais para a Record poder rodar. E recentemente, outra vez, eu fiquei sabendo que tiveram que colocar de novo, porque o mercado ficou ruim. Pastor, eu estou completando 30 anos de Brasília esse ano, uma predileção especial por cobertura dos congressos. Uma predileção mais especial ainda por agrupamentos políticos ali dentro, na qual se encaixa a bancada evangélica. Que hoje tem eleição, hoje tem disputa. Quer dizer, ela foi criada mais ou menos há uns 20 anos. E você sabe que tem bem mais tempo. Talvez tenha, tem, assim, porque ela começou a ser criada pelo Gidel, lá em 1980, ainda na redemocratização. Mas eu acho que tem muita força. E aí eles formaram o primeiro grupo, que eu até eles chamavam de bancada evangélica, e eu chamava de cambada evangélica. o grupo, eu digo, não é uma bancada, é uma cambada. Inclusive a Benedita da Silva, que era minha amiga, fazia parte, ela dizia, eu fico com vergonha de ir, não sei o que. Eu digo, mas é melhor você ir saber o que está acontecendo do que se alienar do processo. O culto é bem diverso. Mas aí eles foram se organizando e aí se tornaram uma força política poderosa. E que não dá para desprezar, é das mais importantes, eles estão embrenhados em todos os lugares, e é a estratégia que ninguém convirja para um partido só. O poder está na capilarização e na presença deles em todos os grupos possíveis. Mas eu queria perguntar o seguinte, a mudança que teve a partir de 2018 com o Bolsonaro, a inserção do bolsonarismo na frente evangélica, na igreja evangélica, de maneira que reflexo o senhor acha que tem? Eu acho que foi a inserção dos evangélicos no bolsonarismo. Porque o Bolsonaro em si não teria nem capacidade de diálogo com os evangélicos, se ele não fosse casado com a Michele. E aí foi a Michele que fez essa ponte, porque tudo que o Bolsonaro diz, até 1916, 17, era abominável aos ouvidos dos evangélicos, que ainda tinham uma reserva mínima de humanidade neles.
eram anti-arma, deram a maior força para a campanha de desarmamento que eu fiz lá no Rio com o Rubens César e o Betinho, estavam juntos, foi um sucesso total, expandiu-se para o Brasil inteiro. Projetos sociais eles se engajavam, especialmente as igrejas mais pobres, menos mega igrejas, eram as mais solidárias, porque sofriam de fome, de miséria, entendiam o drama humano, tudo isso. Mas, de 16, depois do impeachment da Dilma, do antipetismo, com todos os escândalos do Petrolão que deixaram o mensalão também na sacristia da corrupção. E aí depois vem o Bolsonaro, que já vinha se arvorando desde 2013, e vem Olavo de Carvalho, que dá esse embasamento, que fala muito palavrão, mas também se diz cristão, é de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, não sei o que e tal, fica aquela salada toda. Aí entra o Lobão no meio daquele negócio, e em 14, 15, digo, Lobão, o que você está fazendo aí, meu rapaz? Aí, pois bem, os evangélicos foram mudando numa rapidez brutal. Aí começaram a crentes quererem virar CAC, a comprar armas, eles começaram por aí. E agora tem um jogo, negócio, né? Assim, entraram de vez. Havia uma resistência à legalização do jogo por parte da bancada evangélica, alguns possivelmente por questões religiosas, outros talvez por uma defesa de mercado, né? Porque o dinheiro que vai no jogo é menos dinheiro no dízimo, se eu me corrija se eu estivesse sendo leviano. Também. Mas a gente não vê mais uma oposição da bancada evangélica feroz ao absurdo que são as bets nesse país, né? Eu complemento a pergunta, que muito você acompanha essa discussão de legalização de jogo, e chegou uma época, eu lembro, acho que era o Cezinha Madureira, o deputado líder, quando se discutiu legalização, pode legalizar tudo, menos o jogo do bicho, que o jogo do bicho era, ali no jogo do bicho estava o pessoal que é o frequentador de igreja e pagamento. E o pobre do jogo do bicho é uma das coisas mais inocentes no meio disso tudo. Já devia ter sido legalizado há 40, 50, 60 anos atrás. Tinha virado outra coisa. E quanto mais tempo não legaliza, mais mafiosos eles vão se tornando, como a gente vê agora também essa capilaridade para vários outros aspectos de legalidade que não são vinculados ao bicho. Mas o que aconteceu é que o Silas e os pastores, porque nós tivemos um fenômeno que praticamente 90 a 95% dos pastores de todas as denominações evangélicas se bolsonarizaram por causa das mentiras, das fake news. Quer ver uma coisa que são os grandes mitos, que se forem aludidos e apresentados, tudo que é evangélico, na ignorância brutal, que são os seres abjetos, tem menos relação neural do que uma ameba, é um negócio horrível, não compreendem nada. Aí o cara diz, vão fechar as igrejas. Aí, basta isso, o Lula já foi presidente 8 anos, as igrejas até aumentaram, ele até legalizou mais coisas, e tudo, mas não faz mal, não tem memória, o que o pastor falou do púlpito vira lei. Aí o cara vai, eles vão inventando mentiras e fake news, inventando. Daqui a pouco tem um mundo de realidades, um mundo de fantasmagorias, de projeções tão dantescas na cabeça deles que eles dizem, como é que pode o senhor reverendo não estar do nosso lado, o senhor não vê que o lado de lá é todo contra Jesus, contra a fé, contra tudo? Eu digo, não, os únicos que eu conheço contra Jesus, contra a fé, contra o evangelho, contra o amor, contra a solidariedade, contra a misericórdia, contra a compaixão e contra direitos humanos são vocês. Porque eles conseguiram fazer com que pauta de direitos humanos vira comunismo, marxismo cultural, herança... Seja lá o que for o marxismo cultural para ele. Herança do Olavo de Carvalho. Compaixão. O Caio é um esquerdista inveterado, porque ele só vive falando em compaixão, em solidariedade,
em misericórdia, em acolhimento, Fome em fome zero, em respeito pelo diferente, pela comunidade LGBTQIA+, todo mundo tem liberdade, a sociedade é laica, tem que ser na laicidade que qualquer governo tem que praticar as suas políticas públicas e governamentais. Não pode haver um grupo religioso com monopólio de pautas que não sejam pautas que beneficiem ao todo da sociedade inteira, que sejam apenas convergências vinculadas ao fanatismo ideológico, doutrinário, teológico daquele grupo, completamente bloqueado, só é uma maioria, um número expressivo, 30% da população faz uma diferença política brutal. Pastor, o senhor falou em fanatismo, como é que fura essa bolha? Assim, como entrar nesse mundo? Como levar para essas pessoas que estão seccionadas, né, numa bolha informacional, numa bolha de convívio apenas com pessoas que são daquele, que professam também dessa fé, e como trazê-las para a realidade? Porque isso é um desafio, eu acho que junto a vários bolsonaristas, junto a esse segmento dos evangélicos, mas é um desafio da nossa era, né? Como a gente conversar com essas bolhas informacionais, fazer com que todo mundo volte a gravitar no 10, no 9,8, porque a realidade que a gente está aqui não é a mesma realidade que algumas dessas pessoas estão, né? Só algumas coisas e que não dependem de ninguém, nem de estratégia, nem de tática, nem de implementação. Que coisas são essas? Os filhos têm gerado um conflito enorme para os pais dentro das igrejas. Porque, como eu disse, não tem família que não tem um gay, uma lésbica, um trans, um bi, ou seja lá o que seja. Um maconheiro? Um maconheiro que meu Deus, virou quase que um meditador transcendental, porque não tem significado nenhum. Então, os caras estão se entupidos de fentanil e de não sei o quê. A comunidade do Rivotril, está todo mundo lá, mulher do pastor, tudo mais, todo mundo tomando. Então, os filhos é que começam a gerar uma relativização. Aí, de vez em quando, um pai menos entorpecido, uma mãe menos empedrada, é movida ainda pelo resto instintual de maternidade ou de paternidade, aí vê o filho dizendo, eu não aguento mais, vou me matar, aí tem uma quantidade enorme de filhos de crentes se suicidando, que tudo é abafado, filho de pastor se suicidando, mulher de pastor se suicidando, como agora, semana retrasada, teve um suicídio que eles encobriram. Quando vazou alguma coisa, disseram que foi um erro de quantidade medicamentosa e que deu uma parada cardiorrespiratória, mas foi suicídio. E não é um caso só, tem muita gente se matando nesse meio. Então, esse tipo de calamidade começa a produzir relativizações. Brechas na bolha. Mas isso não pode ser um alvo de políticas públicas? Assim, o governo não tem que olhar, eu não estou falando do governo se meter na fé do povo. O governo teria. Mas como seria a melhor estratégia. É uma epidemia, pastor. Seria a melhor estratégia. Foi o que eu já falei ao Lula, já falei a vários ministros, enfim, não é um assunto que eu esteja mencionando aqui pela primeira vez. Mas, perguntado, o que a gente pode fazer? Eu digo, esqueçam essa coisa de tentar cooptar pastor, porque senão vocês vão cair em desgraça em relação até ao público que respeita vocês. Não tentem cooptar como os demais fazem. Penetrem socialmente falando nas camadas que realmente precisam de ajuda. Mas hoje nenhuma das duas coisas é feita, né? O governo nem tem estratégia de cooptação, se tem, está falhando, e também não tem estratégia de penetração, né? Olha, o ministro Wellington, muito atrasadamente, tem agora uns 7 meses, começou a tentar criar uma ponte com as igrejas evangélicas de periferia,
que era uma coisa que eu venho dizendo desde que eles ganharam a eleição. Eu conversei com o Lula nos dias anteriores e logo depois eu falei, olha, uma das primeiras coisas que vocês tinham que fazer para quebrar essa mesa tenebrosa de pedra que está aí, era a entrada do governo fazendo parcerias com igrejas pobres, simples, com pastores simples que não são bispos, nem donos de nada, nem pensam naquilo como negócio, ainda são pessoas puras que querem servir o próximo, o vizinho. Essas são as pessoas e elas ainda são maioria. É difícil de chegar ali, não? Mas não é não. Não é não, porque elas estão tão capilarizadas, estão em tudo que é lugar. É mais fácil achar esses grupos do que bar vendendo Coca Zero. E elas têm uma necessidade também, eu acho que de arranjos, né, de alianças, de atenção, que as Saras Nossas Terras, as quadrangulares, as evangelistas, as Assembleias de Deus, Vitória em Cristo da vida não precisam, né? Elas têm mais necessidade. Agora eu queria fazer uma outra pergunta para o senhor relacionada a isso. Fala-se muito, eu já ouvi de alguns ministros, escrevi sobre isso, inclusive, de que a Janja... Deixa eu terminar sobre esse negócio de furar a bolha. Tá, eu só vou adicionar a Janja nessa equação e o senhor, por favor, eu interrompi, não sabia que o senhor não tinha concluído. Dizem que a Janja tem um papel central na aversão a se aproximar dos evangélicos, né? Eu falo isso embasado em conversas com diversas pessoas, inclusive pessoas encarregadas na campanha de 2022 de traçar a comunicação com evangélicos. Eu já ouvi também a mesma coisa de a Janja, eu certa vez publiquei isso em janeiro do ano passado, faz pouco mais de um ano, ela me mandou um e-mail de 6 parágrafos em que eu era chamado de misógino, de um monte de coisa, e essa informação não foi rebatida por ela com nenhum fato. Ela não conseguiu... Ela usou o método bolsonarista, ela usou, te agrediu de certa maneira, e não te respondeu. De certa maneira, sim. E o que eu coloquei, tinha colocado na reportagem, eu citei o nome dos ministros que defendiam, Renan Filho, o Jorge Messias, o Alexandre Padilha, que defendiam que houvesse uma aproximação com os evangélicos, por alguma maneira, fosse pela cooptação, pela aproximação. Pela cooptação, e ela não conseguiu rebater com fato. Ela disse apenas que ela nunca incentivou o presidente Lula a se afastar de nenhum segmento da sociedade. Me parece pouco diante de tantas vozes que dizem o contrário. O senhor ouve isso também sobre a primeira-dama? O tempo todo. Eu recebo na minha casa deputados federais, senadores, servidores públicos de alta patente que vão tomar café comigo toda hora, 3, 4, 5 vezes por semana. Então, eu ouço coisa que não acaba mais. Divide com a gente aqui, por favor. Somos todos ouvidos. Somos todos ouvidos, a comunidade, os membros do My News estão ávidos. E em relação a esse aspecto, é praticamente unânime. Eu nunca encontrei alguém divergindo do que você acabou de me dizer. Então, a bolha. Eu falei do primeiro aspecto, que é essa angústia existencial familiar geracional de um novo grupo que diz, eu não vou me submeter a isso. E aí eu estava falando acho que foi com a Mara ou com você, com quem? Há pouco, sobre o grande fenômeno de crescimento de igreja no Brasil, é a chamada igreja dos desigrejados, que são a segunda maior denominação do Brasil. A maior é a Assembleia de Deus Convenção Geral, das assembleias com 24 milhões de membros, e, em segundo lugar, os desigrejados, com 20 milhões de membros. O que são os desigrejados? Os desigrejados é o pessoal que fica me assistindo no YouTube, no digital. Segue a religião, mas não precisa ir a uma igreja. Fé, mas já saiu da igreja. Mantém a espiritualidade do Evangelho, mantém o amor intacto, buscam identificação com serviços humanos variados, com a prática dos temas e das pautas de Jesus e do Evangelho, se alimentam do ponto de vista mental, espiritual, do crescimento da fé, ouvindo pessoas como eu acho que eu inaugurei isso. O senhor é um desigrejado. Eu morro. Quando eu saí
da presidência da Associação Evangélica Brasileira, eu assumi que eu era o desigrejado número 1. Então, e começaram a milhões a vir e a ouvir, e eu vou estimulando o pessoal a começar grupos em casa. Então, Pastor, hoje tem mas milhares. tem desigrejados e muitos entre os católicos também. Também ia, eles também. Olha, tem desigrejados católicos. Tem desigrejados kardecistas também. Tem desigrejados. Eu estou cheio de amigos líderes kardecistas do mais alto nível que não estão mais aguentando frequentar o kardecismo, porque até o kardecismo se bolsonarizou na eleição. Você pode imaginar o kardecismo das boas obras, do humanismo, da bondade, se bolsonarizar. Né? Então, tem uma quantidade grande, como também tem pai de santo, mãe de santo, do candomblé, da Umbanda, que vem para a minha mesa, que se assentam comigo. Mas a gente não vai conversar. A gente não entra quase numa perspectiva teológica, e se for isso, por favor, nos ajude a enxergar, de que as igrejas, as religiões, perdão, elas como se estruturam por terem formas de estruturas de poder, né? Toda religião tem uma forma de estrutura de poder, quase todas delas têm algum tipo de hierarquia na sua lógica. Eu posso estar falando uma grande asneira aqui, o senhor me corrige, por favor, porque eu sou só um perguntador jornalista aqui, leigo. Mas isso não é quase que uma coisa intrínseca a muitas religiões, né? De você ter o risco de virarem organizações de poder e não organizações religiosas. Validadoras do poder político. É uma arquetipia que o Apocalipse denuncia nos capítulos 12 e 13 do livro do Apocalipse. Ele apresenta uma arquetipia perfeita, que você encontra em toda a fenomenologia humana, antropológica, cultural, religiosa, planetária, desde os tempos mais primeiros. Ou seja, o Apocalipse diz que tem a besta que emerge do mar, que é o poder político, com uma força grande de controle, de dominação. E tem a besta que emerge da terra, que é o poder religioso, também chamado de falso profeta, que é quem unge o poder político, é quem abençoa em nome de algum Deus o poder político. Isso está presente desde tribos indígenas, onde você tem um cacique, mas você tem que ter um pajé para dar a bênção dele, para fazer o xamanismo. Em qualquer grupo ou religião da Terra, eu passei a minha vida vendo essas nuances. Não há nenhum grupo que não tenha essa arquetipia presente. Então, ela é infalível. Todo governo vai procurar algum tipo de validação religiosa e todo poder religioso vai querer a bênção e o amparo e as benesses e as isenções e os recursos e os meios de qualquer governo organizado. Agora, o choque é que isso aconteceu no Evangelho, que virou cristianismo. Porque quando a gente está conversando aqui sobre o cristianismo, a gente ainda não falou de Evangelho, porque o Evangelho nem está em cogitação, o Evangelho é a mensagem de Jesus. E não tem mensagem de Jesus no cristianismo. Não tem DNA de Jesus no cristianismo, seja ele católico, protestante, ortodoxo, russo, copto, o que você queira. Não tem gene do Evangelho simples, da manjedoura, do serviço, da cruz, do amor, do vem. Em verdade, eu vos digo que muitos pecadores e meretrizes vos precedem no reino dos céus. Jesus falando isso aos maiores religiosos dos dias dele. Tudo isso é pecado para a religião. Então, o Evangelho foi morto no 4º século pelo imperador Constantino. Então, toda a nossa conversa aqui, essa fenomenologia, o apelido dela é cristianismo. Eu me dedico
não ao cristianismo, mas ao Evangelho de Jesus, a essa coisa que até o quarto século existia não sem dificuldades ou alguns problemas, mas com uma pureza humana e com um compromisso maravilhoso, digno de busca de repetição. Então, esses desigrejados que seguem essa espiritualidade que eu anuncio e que alguns filhos que eu tenho no curso de 51, 52 anos de ministério pregando o Evangelho, eu fiz milhões de filhos que continuam a acreditar no que eu digo. Então, eles vão também capilarizando isso para todo lado, voltando-se para a espiritualidade pura e simples do Evangelho, que não tem nada a ver com estruturalismo eclesiástico, nem com hierarquia eclesiástica, nem com poder, nem com dominação de nenhuma natureza. Essa é a revolução que as instituições religiosas ficam com ódio de ver crescendo, acontecendo subrepticiamente, mas vai penetrando e dando metástases de vida para todos os lados. Também, né, pastor? Um fenômeno silencioso. Silencioso, né? Porém inegável. Ele está hoje em todas as pesquisas. Pastor, a gente falou muito de denominações evangélicas, mas eu acho que ainda há tempo da gente falar, mesmo que rapidamente, um pouco sobre a Igreja Católica, porque o senhor tem também uma formação, o senhor falou, né? Teve um contato grande com a Igreja Católica. Tem o Papa Francisco. Que é um querido, meu irmão amado. Pois é, um querido, inclusive argentino, Papa argentino, foi uma revolução para a Igreja também, que nunca tinha tido, né? Um padre da América. E o Papa Francisco... Um Papa crente. Pois é, isso que eu queria perguntar para o senhor. Ele foi considerado meio o DNA do Evangelho. Em alguns momentos, agora muita gente falando que ele está muito conservador na igreja. Qual que é a função hoje do Papa Francisco? A Igreja Católica está melhor com ele? Meu Deus, infinitamente melhor. Quem era a grande referência espiritual do final do século XX no mundo? O João Paulo II estava mais para lá do que para cá. Envelhecendo, morrendo, perdendo o vigor. Que também foi um bom Papa. Foi um bom Papa, foi bem razoável, não no nível do Francisco. Aí veio o Ratzinger, que era o chefe da Santa Inquisição contemporânea da Igreja Católica, Leonardo Boff, Clodovis e os outros que o digam. O bicho não era brincadeira do ponto de vista do arroxo doutrinário conservador. Aí vira Papa. E também conivente com uma quantidade enorme de cardeais, com coisas que nunca eram resolvidas de escândalos financeiros no Banco do Vaticano, os escândalos de pedofilia na Igreja Americana e em outros lugares do mundo, para os quais ele passava pano à vista grossa ou fingia que não via. Aí ele foi entrando num estado de descrédito, a Igreja foi esvaziando no mundo inteiro, começou a ver um esvaziamento, e ele teve a sabedoria de pedir para sair de campo. A gente está aqui no Mané Garrincha. O cara pediu para ir para o banco. Mas você sabe, pastor, que essa atitude do Ratzinger me chamou muita atenção. Eu comecei a ganhar um respeito por ele quando ele pediu para sair. Quando ele pediu para sair, eu falei para muita gente, agora a Igreja Católica eventualmente vai ter uma sobrevida. Aí, quando eu vi a indicação do Bergoglio, lá na sacada do Vaticano, eu falei, agora, eventualmente, nós vamos ver, pela primeira vez, um Papa humano, descomplicado. O cara já chegou dizendo, não quero isso não quero isso não, tira isso de mim, não, me deixa mais leve, enfim. E aí, conclusão, quem era o grande líder espiritual do mundo no final do século XX? Dalai Lama. Porque no catolicismo não tinha ninguém. E no protestantismo tampouco. O Dalai Lama virou um líder espiritual no Ocidente. Era o ente mais midiático. Aí entra o Francisco, em menos de um mês ou dois, tinha havido um foco de holofotes mundiais todos na direção dele. E ele, naquela simplicidade, foi dizendo tudo o que queria, sem precisar consultar a cúria, nem concílios, e tudo dizendo assim, mas quem sou eu para me meter nisso? Não, quem sou eu para julgar?
Quem sou eu para isso? Um cara legal pra caramba, que eu tenho amigos que foram amicíssimos O dele. senhor já encontrou o Papa? Olha, eu tenho a impressão que ele me ouviu pregar algumas vezes na Argentina, porque eu fui convidado algumas vezes para ir pregar lá por concílios de pastores protestantes e padres católicos juntos. E numa das vezes eu fui fazer uma exposição sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e eu pregava de manhã e de noite. E tinha um senhor, isso já tem 30 anos, 35, um senhor muito alegre, que eu sabia que era arcebispo na região de Buenos Aires, e que toda vez vinha me cumprimentar, oh, que lindo, o evangelho é maravilhoso e tudo. E no dia que eu vi o cara chegar na sacada do Vaticano, eu falei para minha mulher, eu acho que esse cara me ouviu uma semana na Argentina, eu pregando sobre as igrejas do Apocalipse, e está aí ele hoje. Então, eu não quero afirmar 100%, mas eu tenho quase certeza. E outra coisa, eu sinto que nós temos uma intimidade de natureza místico-espiritual convergentes para a mesma simplicidade do Evangelho de Jesus. A mesma. Tenho o maior carinho. Não é o caso do senhor dar um pulinho lá no Vaticano, fazer uma visita Eu ao acho Papa que eu vou Francisco pedir a algum amigo meu, para intermediar. padre, eu tenho até alguns amigos que frequentam a mesma casa que ele, onde ele mora, lá em Roma, padres, que Pastor. falam comigo toda hora. Eu tenho muito amigo, padre espalhado. Então, quando o senhor for pelo ver o mundo Papa inteiro. Francisco, eu vou falar, foi eu que dei uma forcinha, falei, você precisa encontrar. Eu queria finalizar a nossa entrevista fazendo uma pergunta que eu acho que fica, assim, para além de uma discussão temporal, mas uma discussão mais ampla. O senhor, Caifá, tem 70 anos, conheceu de A a Z pessoas humildes, pessoas presidentes da República, e qual pessoa que o senhor conheceu que teve uma aura mais positiva? O senhor falou, essa pessoa é uma pessoa de Deus, essa pessoa me transformou, me fez bem, o senhor pôde ver, ter contato. Qual a pessoa mais assim, inspiradora que o senhor conheceu? E o contrário, quem é a pessoa mais detestável que o senhor já conheceu? Olha, o indivíduo que indubitavelmente mais impactou a minha existência foi meu pai. Eu nunca encontrei um ser humano como meu pai. Meu pai era um Da Vinci de criatividade, ele era e fazia qualquer coisa que você quisesse, ele viajava, até hoje a média na Faculdade de Direito do Amazonas dele nunca foi batida até o dia de hoje, porque ele tirou nota absoluta 10 em tudo durante 6 anos, sem variação. Então é praticamente inalcançável. Agora, ele fez direito obrigado, a paixão dele era engenharia e arquitetura, era ótimo de matemática, de física, de mecânica quântica, de história, dos clássicos, de filosofia, de tudo. Era um agnóstico que se converteu na meia-idade e se converteu atolado no Evangelho de Jesus, lendo o Novo Testamento sozinho, sem nenhum tipo de orientação humana, tentando doutrinar ou fazer a cabeça dele. Então, ninguém me influenciou mais do que meu pai. E a piedade dele, o amor dele pelo Evangelho, a imagem e semelhança de Cristo nele, nunca tiveram em lugar nenhum concorrente semelhante. Agora, eu tive amigos santos, homens maravilhosos, humanos, como o reverendo Antônio Elias, como o meu amigo John Stott, que já faleceu, um teólogo inglês, que foi inclusive capelão da Rainha Elizabeth, mas um homem simples, amigo querido, porque eu tinha o maior carinho. O Billy Graham, que todo mundo vê de longe, fica imaginando 1000 coisas a respeito dele, era um cara de um cotidiano muito simples, a esposa dele muito simples, a relação com ele era muito humana. Ele era uma pessoa que amava a simplicidade do Evangelho, o resto era aquela mania americana de fazer estruturação em torno de um carisma inegável. E a pior, tem? Hã? Tem a pior pessoa? Ou o senhor não quiser Cara, eu falar já também? mencionei algumas delas hoje aqui. Tem uma fila, tem uma fila. Já mencionei algumas delas. Tem alguns que sequestram, alguns que mandam matar, alguns que tomam o campo do outro com 50, 100 mil crentes,
tomam as igrejas, os crentes, o banco, o papagaio, tudo na base da ameaça, do sequestro, assina ou morre. Tem de tudo nesse meio. Eu acho que a Cúria Católica não chega nem aos pés do que eu conheço nesse meio chamado evangélico, que é um meio incategorizável, indefinível, de uma manifestação tão amorfa que não dá para você dizer como são os evangélicos. São uma geleca que pode... São entes invertebrados, coitados. Porque, de acordo com aquele que esteja adiante deles, eles assumem a imagem e semelhança e praticam aquele mimetismo, achando que estão servindo a Deus. E não estão servindo nada a não ser a um tarado, a um santarado, que tem um ego enorme, uma ganância sem tamanho e um desejo de poder incurável. São esses falsos profetas que vão ter que se ver com Deus, né? Porque essas pessoas enganadas... Que aqueles a quem Jesus diz que dirá, eu nunca vos conheci, afastai-vos de mim, não sei quem vocês são. Bom, a conversa é boa, o tempo logo passa, foi o que aconteceu no nosso segunda chamada, super especial hoje. Então, eu queria agradecer muito a nossa bancada aqui e dizer que o pastor Caio Fábio é nosso convidado a estar aqui muitas e muitas outras vezes. Muito obrigado, é uma honra recebê-lo. Obrigado por estar aqui. A honra é minha, estar com todos vocês. Muito obrigado. Todos. Quero agradecer a Mara Luque, diretora de jornalismo do canal My News, Guilherme Amado, ele é colunista do Platô BR, e Evandro Eboli, colunista do canal My News. Agora você, tenho certeza que aprendeu muito nessa conversa. Precisa deixar a sua presença, que é o like, e compartilhar a nossa conversa com mais e mais pessoas. E seja membro para você entrar no time de jornalismo independente do My News. Nos vemos na programação. Até mais.